Bom, meus irmãos, tudo bom? Sala cheia, bom dia, coisa boa. A conversa hoje tá ótima. Meus irmãos, que alegria poder reunir os homens da igreja, né? Para juntos nós desfrutarmos de um momento de estudo da Palavra de Deus. Aqui na classe dos jovens a gente tem o costume de abençoar o professor depois da aula com um churrasco, então os irmãos podem fazer uma vaquinha e nos abençoar após a aula, tá? Eu escolho o restaurante, eu sou bem humilde, eu gosto de almoçar só em churrascaria em Maringá, entendeu? Como eu sou uma pessoa bem humilde, então a gente faz essa... O presbítero Agnaldo fica responsável por levantar. Então tá bom. Irmãos, a gente tem o costume de gravar a nossa aula, por isso que tem essa câmera aqui. O Evandro costuma postar no YouTube as nossas aulas para o pessoal assistir, então depois ele vai postar e aí os irmãos poderão compartilhar também, tá certo? Os irmãos têm a liberdade de participar da nossa aula aqui nessa manhã. Nós vamos iniciar hoje um curso de capacitação para presbíteros e diáconos. Aí alguém pode perguntar, tá, mas eu não sou presbítero, eu não sou diácono, não quero ser e quase que tenho raiva de quem é. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Calma, esse curso não é só uma capacitação já para quem exerce o ofício de diácono e presbítero. Também é uma capacitação para aqueles que um dia serão e para aqueles que um dia que não almejam esse tipo de função. É importante a igreja conhecer como que funciona o trabalho de um diácono e um presbítero à luz da palavra de Deus. Então, serão várias aulas. Em tempo oportuno, o pastor Isaías vai divulgar quando elas acontecerão. Será dado sequência, tá certo? Então, hoje é a primeira, é uma aula introdutória. Então, na medida em que ele for avisando, certamente ele vai reunir os irmãos novamente para dar continuidade ao curso, tá bom? Nós mandamos no grupo da igreja, os irmãos podem acompanhar o material que vai ser projetado aqui. E na medida em que a gente for falando, irmãos, eu vou contar com a sua ajuda para abrir a Bíblia. Nós vamos ler bastante texto bíblico para os irmãos nos ajudarem na leitura. E também os irmãos poderão participar perguntando, compartilhando, para a gente ter condições de aprender juntos, tá certo? Então, nesse curso de capacitação, nós partimos do princípio que todos nós, o povo de Deus, precisamos de aperfeiçoamento. Nós precisamos ser aperfeiçoados no Senhor. E o modo de Deus nos aperfeiçoar é através da sua palavra. Então, quando nós pensamos no oficialato, no povo de Deus que é eleito para desenvolver essa função na casa do Senhor, de igual modo, nós precisamos também passar por esse aperfeiçoamento, para que a gente possa servir melhor a Deus, ou amparar aqueles que o fazem, orar por aqueles que o fazem, para que a gente compreenda que essas funções que Deus designou em sua palavra, elas não são simples de serem executadas, porque são funções espirituais. E tudo que é espiritual, irmãos, demanda uma guerra espiritual, demanda uma conexão com Deus, um entendimento da palavra do Senhor. Então, é por isso que vale esse momento para a gente poder estudar, tá certo? Então vamos lá. O curso, ele vai ter essas lições. Então hoje nós vamos estudar apenas a parte introdutória, que tem como título o chamado para servir, que é dividido em vocação, eleição e ordenação. Mas também outras 7 lições seguirão nesse curso. A próxima lição será a identidade doutrinária da IPB. A segunda lição, o sistema presbiteriano e o governo da igreja. A terceira, as qualificações bíblicas dos oficiais. A quarta, o oficial e sua vida espiritual. A quinta, o presbítero, pastor, governante e exemplo do rebanho. Lição 6, o diácono, servo, cuidador e promotor da ordem. E a sétima lição, cuidados práticos no exercício do oficialato. Então, essas serão as lições que vão reger todo o curso que será ministrado aos irmãos. Como eu disse, hoje, apenas a parte introdutória, que vai trazer um resumo de tudo, na verdade, que será estudado, preparando aí o terreno para a gente ter condições de estudar. Então, hoje, irmãos, nós vamos aprender juntos o porquê que existe diácono, o porquê que existe presbítero, quem inventou essa história e como que tudo isso funciona. E na medida em que as lições forem sendo ministradas, os temas eles vão afunilando, de modo que as perguntas surgirão e a gente terá condições de aprender um pouco melhor, tá bem? Dando sequência aqui então, primeiro,
Introdução: o chamado para servir, vocação, eleição e ordenação. O oficialato não é apenas uma função administrativa, e aqui é importante, ela também é uma função administrativa. E é uma função administrativa muito difícil, uma função administrativa muito séria. E por quê? Porque nós lidamos, irmãos, com as coisas de Deus. E lidar com as coisas de Deus, administrativamente falando, não é fácil. Demanda fidelidade, honestidade, capacitação para que as coisas do Senhor sejam bem administradas. Já é difícil, né? Administrarmos a nossa própria vida, administrarmos a nossa própria finança, administrarmos a nossa própria casa, administrarmos as amizades, o relacionamento, administrar o companheirismo no trabalho, administrar tudo que Deus coloca nas nossas mãos. Se isso já é difícil, é desafiador, muito mais, meus irmãos, administrar as coisas de Deus. Porque quando nós administramos as coisas de Deus bem, nós estamos sabendo que estamos fazendo para Ele, apesar dos desafios. E quando nós fazemos mal, nós não podemos nos esquecer que nós estamos fazendo para Ele também. E o chamado para o povo de Deus é servir a Deus administrativamente falando, de uma maneira certa, de uma maneira coerente. Nós não estamos falando de perfeição. Nós estamos falando do mínimo que a Bíblia evoca em nós de responsabilidade para que a gente possa, então, administrar as coisas de Deus bem. E a maneira de administrarmos bem as coisas de Deus é parando por um instante, nos assentando para aprendermos o que a Bíblia nos orienta a despeito de como devemos administrar. Nós temos aqui vários homens, cada um com a sua característica peculiar, que administram a sua casa do modo como acredita que é melhor, que administra o seu tempo, que administra as suas finanças, que administra o modo como lida com esposa, filhos, amigos, colegas, companheiros de trabalho. Somos pessoas diferentes. E aqui nós estamos unidos num só corpo, e essas pessoas diferentes agora precisam administrar a mesma causa, mesmo sendo diferentes. E aí está posto o desafio. Porque, por exemplo, para organizar essas cadeiras aqui, alguém poderia dizer, não, a outra cadeira com um braço largo é melhor. O outro diz, não faz sentido, porque vai ocupar mais espaço. Aí o outro diz, não, faz sentido, porque pelo menos eu fico mais à vontade. O outro diz, mas aqui não é para você ficar à vontade, aqui é para você sentar para assistir aula. Tá vendo? Pessoas diferentes tentando organizar uma sala para poder ter um estudo bíblico. E como que a gente chega a um consenso, irmãos? Como que a gente consegue administrar essas pequenas divergências que às vezes geram mais desgaste do que uma divergência muito grande? Às vezes a gente briga por uma cadeira que tem braço ou não tem, quando na verdade nós deveríamos, entre aspas, estar brigando por causas assim mais importantes e nobres que fazem com que o reino de Deus avance. Com tudo isso eu quero dizer que o chamado ao serviço através do oficialato também, irmãos, é um chamado administrativo. E nesse sentido, na medida em que nós vamos avançando no serviço a Deus, nós vamos aprender mais com quem sabe mais, andar com essas pessoas para que a gente erre menos, para que a gente tenha mais condições de administrar o reino de Deus. Então, não necessariamente quem é mais velho sabe de quem é mais novo. Não diz respeito à idade, mas diz respeito à capacitação que Deus dá ao indivíduo para administrar as coisas que Ele nos concede. Então veja, hoje eu, tirando alguns dos meninos aqui, sou muito mais novo que a maioria dos irmãos e estou aqui ensinando. Não porque eu tenho mais capacidade, mas porque Deus me deu esse dom. E veja, irmãos, essa é a dinâmica do reino, essa é a beleza da igreja, né? Alguém mais novo ensina o mais velho, ou daqui a pouco o mais velho ensina o mais novo, e assim a gente vai caminhando e aprendendo juntos, para que a obra de Deus, sempre esse propósito, o reino de Deus, possa avançar, possa se alargar, possam outras almas vir para a igreja e assim servirem o Senhor. Então, esse ponto administrativo aqui é fundamental e importante. E a dica bíblica é andar com quem sabe, com quem é fiel, com quem pode sim nos ensinar a despeito de como administrar bem a obra de Deus. Mesmo que seja uma pessoa que opte pela cadeira do braço largo ou outra que opte pela cadeira sem o braço largo. O importante é caminhar com essas pessoas. Então, apesar da parte administrativa ser importante, ela não é tudo.
tem uma outra parte fundamental. E qual é ela? É que trata-se, irmãos, de um chamado ao serviço cristão. Eu gostaria que lêssemos esses dois versículos aqui nessa ordem. 1 aos Coríntios 4, 1 e 2 e 2 aos Coríntios 4, 5. Vamos ver como Paulo reforça esse chamado ao serviço cristão, mostrando nos irmãos como esse chamado, essa conclamação de Deus para o serviço a Ele mesmo é um chamado extremamente importante e fundamental para o nosso aprendizado. Quem abriu, pode ler, por favor. Assim, pois, importa que todos nós nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Veja, irmãos, e eu gosto dessa última expressão. Paulo não chama aqueles que são vocacionados para serem relevantes na igreja, para terem um bom status, para serem pessoas simplesmente simpáticas, elegantes, educadas. Não. Paulo nos chama a fidelidade. Ele nos chama a um serviço que deve ser fiel. Deus não quer que o sirvamos de maneira infiel. Ele quer que o sirvamos de maneira fiel. E na medida em que a gente for conversando aqui, eu sempre farei paralelo a alguns eventos do Antigo Testamento, porque se no Novo Testamento temos diáconos, presbíteros, pastores e mestres, no Antigo Testamento tínhamos sacerdotes, tínhamos profetas e tínhamos reis. Lá não havia diaconato, presbiterato e nem pastorado, mas tínhamos essas outras funções que nos ajudam a entender melhor essas novas do Novo Testamento. E quando nós olhamos para as funções sacerdotais do Antigo Testamento instituídas por Deus, nós percebemos que em muitas circunstâncias, quando os sacerdotes se portaram de maneira infiel, mesmo sendo da descendência de Arão, eles foram punidos por Deus. Os irmãos se lembram quando em Levítico capítulo 10, a palavra de Deus vai nos dizer que 2 cidadãos, filhos de um sumo sacerdote, decidiram prestar um culto a Deus que Deus não pediu que eles prestassem? Qual que é o nome deles mesmo, irmãos? Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, Levítico 10. O Finéias está lá para frente em Samuel, que é outro caso também problemático. Mas Nadab e Abiú, a Bíblia diz em Levítico 10 que eles prestaram a Deus um culto com fogo estranho. A Bíblia não diz o que é esse fogo estranho, mas é um fogo que Deus não recebia. E eles fizeram isso sem que Deus pedisse. Qual foi a ação de Deus? Não, meninos, tudo bem. Está tudo certo, eu entendo. O que basta é a intenção de vocês. Vocês são muito dedicados, vocês são gente nova, tem capacidade de corrigir. Eu vou corrigi-los, discipliná-los. E a maneira de Deus disciplinar aqueles dois foi matando-os, irmãos. E por quê? Porque eles não foram fiéis. Então, Deus nos chama à fidelidade e nesse texto, Paulo, então, nos conclama, dizendo que esse chamado ao serviço cristão, ele deve ser um chamado exercido sob fidelidade. Fidelidade a quem, irmãos? Ao nosso Senhor, ao Senhor que nos chamou. Próximo texto, 2 aos Coríntios 4, 5. Quem pode ler para nós? Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Veja, irmãos, esse chamado é um chamado para falar sobre Jesus, sendo nós os seus servos. Esse chamado não é para que a gente engrandeça o nosso nome, faça o nosso nome conhecido e marcante. Na medida em que a gente vai servindo a Deus, é natural, irmãos, que o nosso nome ele vá sendo respeitado pelas pessoas. É normal que as pessoas queiram até nos copiar em algumas ocasiões. Mas isso é de maneira natural, orgânica, e a gente não precisa forçar tudo isso. Mas tem gente que não entende isso. E ao invés de proclamar o nome de Cristo como servo dele, proclama o seu próprio nome, as suas próprias obras. Se autoelogia, se autoengrandece, se autopromove. Não permite, não dá tempo das pessoas elogiarem o serviço do cidadão, porque ele mesmo se elogia, ele mesmo se aplaude. Ele mesmo se coloca numa condição de reconhecimento e a Bíblia não está nos chamando a essa postura nesse texto. Nesse texto, o chamado é para anunciarmos o Senhor Jesus. É para anunciarmos sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez e qual é a nossa posição nesse texto que Paulo escreve. A nossa posição é a posição de servo.
Somos apenas servos, e o servo deve fazer o seu senhor conhecido. Então, na medida em que nós vamos servindo a Deus, através do chamado que Ele nos deu, o propósito único do povo do Senhor é fazer o seu nome conhecido. Seja através da minha fala, seja através das minhas obras, da minha postura, da minha fidelidade, o meu objetivo é que Ele seja conhecido. Os irmãos se lembram na ocasião que João Batista disse: importa que Ele cresça e eu diminua. Em outra ocasião perguntaram para João Batista, só para tirar uma dúvida, João Batista, você é o Cristo que deveria vir? Ele diz, não, eu não sou o Cristo que deveria vir. Na verdade, eu vim antes dele para preparar o caminho para ele. Eu sou a voz do que clama no deserto, mas eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Então veja, irmãos, João Batista muito maior do que cada um de nós, porque o próprio Cristo disse que nascido de mulher não houve quem fosse maior do que João Batista. Então, sendo eu menor do que João Batista, como posso me comportar de uma maneira que nem mesmo João Batista ousou se comportar, que foi fazer o seu próprio nome conhecido? Então, na medida em que a gente vai trabalhando para Deus, no serviço do presbiterato e do diaconato, às vezes a gente vai incorrer em tentações, meus irmãos, em pensar que nós devemos fazer o nosso nome conhecido, quando na verdade é o nome de Jesus que deve ser conhecido, marcado e instituído no serviço ao Senhor. Então, esse chamado que também é administrativo não pode ser perdido de vista, que é um serviço cristão, não é um serviço mundano, com táticas mundanas, com objetivos mundanos. É um serviço com o objetivo de glorificar a Deus. Por isso ele é um chamado cristão. E quando eu digo mundano, irmãos, eu não estou me referindo ao trabalho que os irmãos exercem nas suas empresas, porque ali não é mundano. É um trabalho que glorifica a Deus. Coisas mundanas são coisas que não glorificam o Senhor, que vão na contramão daquilo que Deus quer para o seu povo. É muito possível ser um pastor, ser um presbítero, ser um diácono, ser um homem que diz ser de Deus, mas se comporta como uma pessoa que de Deus não é. Uma pessoa que visa seus próprios interesses. Uma pessoa que usufrui da fraqueza dos outros, dos mais incautos, daqueles que não têm condições de discutir conosco, para subjugá-los e fazê-los os nossos servos. E Deus não nos chamou para esse tipo de serviço, irmãos. Nós somos aqui em pé de igualdade. Não há acepção de pessoas diante de Deus no que diz respeito à salvação e nem julgamento. Embora ele dê dons diferentes para o seu corpo, ainda assim a gente é nivelado, porque todos pecaram e carecem do mesmo Salvador. E aqueles que se arrependem são salvos pelo mesmo Salvador, vão para o mesmo céu. E aqueles que não se arrependem vão para o mesmo inferno e serão julgados pelo mesmo Senhor. Então, nesse sentido, nós não podemos perder de vista o objetivo desse chamado. Tudo bem, meus irmãos? Podemos continuar caminhando? Tá certo, vamos lá. Esse chamado também, irmãos, e eu grifei aqui, deve ter dois verbos, assim, de destaque no estudo que nós estamos fazendo. Esse chamado deve ser reconhecido pela igreja e confirmado por meio da ordenação. Não basta, e depois a gente vai ver, eu dizer assim, não, mas eu me sinto vocacionado. Não basta isso, isso é importante. E já já a gente vai ver o chamado interno. Mas é preciso ser reconhecido pela igreja e confirmado por meio da ordenação. Vamos ver os exemplos bíblicos disso que a gente está falando? De como houve reconhecimento por parte da igreja e também a ordenação para aqueles que serviram o Senhor. Atos 13, 1 e 3, Atos 14, 21 e 23 e Tito 1, 5. Vamos ler, irmãos? Quem puder. Primeiro texto de Atos 13, 1 e 3. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nier, e Lúcio, Sirineu e Manaém, que foram criados com Herodes e Tetracarne e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e ao Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos,
os despediram. Isso aqui é muito interessante. No Antigo Testamento, a classe sacerdotal, eles, quando eram ordenados, era derramado sobre a cabeça deles um bocado de óleo. Era assim a ordem de Deus. No Novo Testamento, o óleo é substituído pela imposição das mãos da igreja. É a igreja impondo as mãos como sendo o próprio óleo derramado pelo próprio Deus e reconhecendo no impor das mãos a ordenação, o chamado e a vocação daquele indivíduo. Nesse texto, fica o exemplo de que Barnabé e Paulo, ainda Saulo no texto, foram ordenados para que eles pudessem representar a igreja de Antioquia da Síria e assim fazerem a missão. Não bastou o Espírito falar. Veja a ordem da igreja, o Espírito falou e a igreja reconheceu. Não foi um negócio pessoal, não, Deus está falando comigo, ninguém manda em mim, eu vou fazer assim. Não. Deus falou, ok, vamos analisar. Reconhecemos realmente que Deus falou, então vamos impor as mãos e vamos ordenar vocês. Esse é um exemplo bíblico. Próximo, 14, 21 e 23, de Atos. E tendo anunciado o evangelho daquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Veja só, irmãos, o serviço apostólico nessa passagem foi, depois que a primeira viagem missionária estava sendo completada, Paulo e Barnabé passaram pelas cidades que eles haviam evangelizado e instituíram ali presbíteros. Esses presbíteros ali eram pastores, docentes e também regentes, para que pudessem então trabalhar no reino. Até então não havia a instituição de diáconos, isso acontece daqui a pouco. Embora em Atos 6 apareça, não necessariamente os diáconos ainda estavam sendo eleitos em algumas igrejas, porque ainda não havia demanda. Essa demanda foi surgindo e aí os diáconos foram sendo instituídos. O ponto é, Paulo e Barnabé estão elegendo, impondo as mãos, reconhecendo sob a autoridade de Deus essa vocação. E a igreja reunida ali também está reconhecendo esse chamado. Então veja, tudo com ordem e decência. Então é um reconhecimento da igreja e uma ordenação totalmente organizada nesse sentido. Próximo texto é o de Tito, capítulo 1, verso 5. Por essa causa te deixei em crédito, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme o texto escrevido. Veja só, a ordem apostólica para Tito é: Tito, eu quero que você cuide das igrejas que eu dei a ordem para você supervisionar, e esse cuidado vai se expressar também no fato de você eleger presbíteros. Então, mais uma vez, a ordem apostólica é para que presbíteros fossem eleitos, isso passaria pelo reconhecimento da igreja e pela confirmação na ordenação. Tudo bem, irmãos? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, participar? Tá tudo certo? Tá dando para entender? Tudo bem? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Continuando. Ainda pensando sobre esse tema, nós devemos considerar, irmãos, que o presbítero e o diácono devem ser exemplos para o rebanho, não por superioridade pessoal, mas por submissão a Cristo, o supremo pastor da igreja. Vamos ver esse exemplo do próprio Cristo? Evangelho de João, capítulo 13, versos 12 e 13. E esse é um fundamento que deve reger a nossa vocação, ou reger a vocação de todo aquele que quer ter um oficialato. E qual é o fundamento, irmãos? Que nós devemos ser exemplos para as pessoas, mas esse exemplo só será possível se Cristo for o nosso fundamento. Se Cristo não for o nosso fundamento, nós não vamos conseguir ser um bom exemplo para aqueles a quem nós estamos servindo. Vamos ver o texto de João, então? Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês vêm lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês fazem também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Irmãos, quem Cristo é? O Senhor do universo,
o cabeça da igreja, o salvador do seu povo, o redentor da alma dos justos. Ele é rei e é juiz. E o que ele está fazendo nessa passagem? Simplesmente despindo-se da sua glória, ele se ajoelha e lava os pés dos discípulos, inclusive daquele que o trairia, para que pudesse dar um bom exemplo de humildade, um bom exemplo de alguém que estava se humilhando, descendo da sua glória e se prostrando diante da própria criação que ele mesmo fez, para que lavando os pés desses indivíduos ele pudesse estar dando o exemplo. Eu sou o Senhor, mas eu vim aqui para servi-los, mesmo sendo o Senhor. E a mensagem que ele estava passando aos discípulos e também a nós, é que se ele agiu dessa forma, sendo quem é, nós devemos agir de que maneira, irmãos? Sendo muito menor do que ele, sendo muito inferior do que ele. Nós devemos agir da mesma forma. É claro, ele não está dizendo peguem bacias e lavem os pés uns dos outros. Ele está usando um elemento cultural da época para demonstrar humildade. Da mesma forma, ele está dizendo, se vocês querem realmente demonstrar que são meus discípulos, vocês devem copiar o seu Senhor e o seu Mestre. Então, a maneira prática da gente demonstrar que é um presbítero e um diácono, um servo de Deus, que copia o seu Senhor, é agindo da maneira como ele fez, com humildade. É na dinâmica do serviço do reino, nos embates que às vezes nós entramos, nas discussões boas, nos entendimentos e desentendimentos, tudo para o avanço do reino, é vestir uma roupa de humildade, para que a gente possa, em muitas ocasiões, abaixar o tom, ceder à nossa vontade, entender que naquela ocasião tem opiniões melhores do que a minha, embora a minha não seja ruim, entender que, muito embora eu fiz uma sugestão, tudo tem o seu tempo, entender que nem sempre serei eu o escolhido para fazer determinado serviço, existem outras pessoas tão capazes quanto. É agir com humildade. E agir com humildade, irmãos, não é um atributo que a gente encontra na esquina e nem também é adquirido na criação familiar. A humildade, ela demanda a ação do próprio Deus em nós. É uma bênção de Deus através do seu Espírito para nós. Jesus, em outra ocasião, disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então tem um jeito da gente aprender essa humildade. E que jeito é? É aprendendo com Jesus. Ora, irmãos, a nossa naturezinha de Adão é uma natureza que não gosta de humildade. Basta, irmãos, sermos contrariados. Quando a gente é contrariado dentro de casa, contrariado na rua, contrariado na padaria, contrariado no trânsito, contrariado na igreja, a natureza do velho Adão, às vezes, nem sempre, mas às vezes ela quer se manifestar. E não com humildade, com orgulho, com prepotência, com soberba, com falta de controle próprio. Nós passamos por essas tentações e passaremos por elas também no serviço ao Senhor através do diaconato e do presbiterato. Sabe aquele demônio que passa na sua frente? É uma criança, mas parece um demônio. E ele te irrita e não te obedece na dinâmica do culto? Sabe aquele adolescente que parece um anjo, mas de anjo não tem nada? Não tem asa e não tem nada de anjo? E te irrita, não obedece, se porta... Sabe aquele adulto também ranhento, grudento, chato? A gente é assim na dinâmica do reino. E não dá vontade, irmãos, às vezes de soltar a mão na orelha de um... Tá aqui, aprende, cidadão. Você não aprende de um jeito, vai aprender de outro. Teu pai não te corrige, eu vou te corrigir. Eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor. Vem cá, miserável. Às vezes dá essa vontade. É claro, irmãos, às vezes a gente vai precisar ser firme no serviço ao Senhor, mas tem um jeito certo de ser firme. Tem um jeito humilde de ser firme com as pessoas. A gente não precisa humilhar as pessoas em público, gritar com as pessoas, apontar o dedo em riste e dizer a ela que ela está atrapalhando o momento de culto, o momento de reunião, o momento de estudo. Não precisa disso. Às vezes dá vontade, a gente perde o controle, não está num dia bom, as coisas estão dando errado em casa, as coisas estão desencaixadas e às vezes a gente vai errar. Mas se erramos, tem jeito de consertar também. O ponto é, o chamado para nós é agir como Jesus agiu. Os irmãos conhecem outra pessoa mais paciente e humilde do que Cristo em lidar com aqueles 12 irmãos? Quem eram os 12 discípulos que se tornaram apóstolos? Pessoas cabeça dura, irritantes, chatas, homens semelhantes a nós.
e que testaram muitas vezes a paciência de Jesus, se portavam às vezes como meninos mimados. Teve uma dupla que a mamãe veio pedir para Jesus se os filhinhos podiam sentar um à direita e outro à esquerda. Homem barbado, já casado, a mamãe veio e falou: ai Jesus, meus filhinhos podem sentar um à sua direita ou à sua esquerda. Mas quem que é a criança? Não, é os 2 discípulos. Está vendo, irmãos? 2 discípulos, a mamãe precisou ir falar com Jesus para pedir um carguinho para eles. A gente vai ler esse texto daqui a pouco. Então veja, às vezes a gente se comporta assim, às vezes a gente precisa da mamãe, né? Ah, mamãe, vai lá, fala lá. Mas quem que é? É um presbítero, é um diácono, é um pastor, e a mamãezinha tem que ir lá falar. Fofinho, né? Os barbudinhos precisam de um representantezinho para ir lá pedir o carguinho, pedir a chancezinha. Ah, irmãos, tem que virar homem nesse sentido. Então a gente precisa dessa humildade, e essa humildade só é adquirida com Cristo. É com o joelho dobrado, é com a Bíblia aberta, é participando do reino, é errando. Assim a gente vai aprendendo a ser humilde. A gente não encontra humildade na esquina. Não é num clique no celular e nem no computador. Essa humildade quem concede é Jesus e apenas Ele. E Ele nos deu esse exemplo, então, lavando os pés dos discípulos, e nós devemos, irmãos, às vezes, nos portar como Ele se comportou, nos prostrando aos nossos irmãos, mesmo que estes sejam irmãos, em algumas ocasiões, indignos desse prostrar. Esse é o chamado de Cristo para nós. Porque nós não podemos nos esquecer que Cristo desceu da sua glória para vir até as partes mais baixas da terra, andar entre nós. Isso foi a maior humilhação para o Filho de Deus. E qual deve ser o nosso chamado, então? De humildade. Tudo bem, meus irmãos? Caminhando juntos, né? Vamos lá. Alguns princípios do oficialato, eu gosto muito desse texto porque, irmãos, esse texto ele bate na gente com uma classe, mas na classe de Pedro. E os irmãos sabem que o apóstolo Pedro é aquele tipo de pastor que ele não fica rodeando para falar o que tem que falar. Ele já fala o que tem que dizer. Pedro é assim. E olha o que Pedro vai nos dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 1 a 4. Primeiro nós vamos ler os 4 versos e depois nós vamos abordar um a um, conforme eu coloquei aqui. Então alguém leia primeiro de Pedro 5, do 1 ao 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e o presbítero como eles, o testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos de rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Irmãos, aqui apenas um lembrete. Todas as vezes que os irmãos leem no Novo Testamento a seguinte expressão: presbíteros, anciãos e coisas semelhantes, bispos, refere-se à mesma palavra que designa um presbítero docente, um pastor, e um presbítero regente, tá bom? A Bíblia, ela não faz essa distinção, mas essas palavras significam tudo isso. Só estou mencionando para os irmãos entenderem, porque vai ter a continuidade do curso, né? Para os irmãos se situarem. Então aqui, o que eu quero destacar, irmãos? Pedro é um pastor, e ele está escrevendo para todos aqueles que exercem o oficialato. E o que ele nos ensina? Eu coloquei algumas coisas que eu acredito que ele está nos ensinando. Primeiro, no verso 1, ele começa o texto com a seguinte expressão: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Aqui há uma convocação da parte de Pedro, mostrando-nos que o oficialato, o serviço ao Senhor, através do presbiterato, através do diaconato, é uma convocação da parte de Deus. Pedro está começando a sua fala com essa convocação. Ele roga. E esse rogar de Pedro trata-se de uma convocação apostólica para que todo aquele que entende que é chamado para essa vocação, exercê-la. Então a primeira coisa que esse texto está nos mostrando é que o oficialato não é um convitezinho para ir tomar um café na minha casa.
O oficialato é uma convocação da parte de Deus para pessoas específicas a quem Ele direciona, que a igreja reconhece e ordena. Então, dá para perceber que se trata de uma coisa séria. Dá para perceber que se trata de uma ação que deve ser levada sob todos os cuidados, porque não é qualquer convite. Não é um convite para ir na padaria, não é um convite para ir tomar um sorvete, onde a gente pode aceitar ou não, chegar atrasado ou não, ir de qualquer jeito ou não. Trata-se de uma convocação. E essa convocação, irmãos, deve ser aceita por todo aquele que é vocacionado pelo Senhor. Segundo, o oficialato é uma ordem para o pastoreio. Veja, todo aquele que é convocado, ele é convocado para uma mesma tarefa. E qual é ela? Diz o texto bíblico: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Olha essa ordem de Pedro: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, o chamado para o oficial é um chamado de pastoreio. E pastoreio significa, irmãos, lidar com pessoas. Então, todo aquele que é um oficial ou deseja ser, ele precisa ter consciência que ele não vai lidar com ovelhas, animaizinhos, mas ele vai dar com ovelhas que são pessoas. E lidar com pessoas não é fácil, porque você vai lidar com pessoas que são respeitosas e não respeitosas. Você vai lidar com pessoas que obedecem e não obedecem. Com pessoas que estão ouvindo e outras que estão fingindo que estão ouvindo. Você vai lidar com pessoas que querem cooperar e pessoas que querem atrapalhar. Mas o chamado de Pedro não é: olha, pastoreie as pessoas que querem, deixa as outras para lá. Pastoreie as pessoas que não dão trabalho. Pastoreie as pessoas que são mais bacanas. Ou pastoreie só as pessoas fiéis. Esse é o chamado de Pedro, irmãos. Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus. No rebanho de Deus tem só gente com qualidade fácil de lidar? Não, eu sou uma delas. Eu não sou fácil de lidar. Então, eu acredito que, entendendo, a partir do princípio que nós não somos pessoas fáceis, o nosso pastoreio vai ficar um pouquinho mais compreensível nesse sentido. Então Pedro diz assim: eu quero que vocês pastoreiem o rebanho de Deus, porque o rebanho não é nosso, irmãos. O rebanho é de quem? É de Deus. E se é de Deus e Ele não despreza o cabeça dura, o ignorante, o infiel, o chato, o que tem pulga, o que tem bicho, o que está machucado, eu vou desprezar? Dá vontade, mas eu não posso. O que os irmãos preferem? Fazer a visita na casa de alguém que está tudo bem, ou ir na casa de alguém que está passando uma luta totalmente difícil? É problema de ordem financeira, de saúde, problema do filho que não obedece, do cachorro que ficou doente, do dinheiro que está faltando. Qual que é a visita mais fácil? Qual que é a visita mais fácil de fazer? Ir no hospital, orar por uma família que acabou de ter o seu bebê, que nasceu, coisa linda, ou ir no hospital, quase dar extrema-unção para quem está morrendo? O que é mais fácil? E a gente precisa pastorear o rebanho de Deus. O que é mais fácil? Cuidar do adolescente que não dá trabalho, ou cuidar daquele que tem aquelas características que eu já disse para os irmãos? Não tem asa, o bicho é atentado. Qual que é mais fácil? Então, a gente precisa entender que nós precisamos pastorear um rebanho, e esse rebanho não é nosso, esse rebanho é de Deus. E dentro do rebanho de Deus tem todo tipo de ovelha. E esse chamado é para quem, irmãos? É para os anjos? Para nós, os oficiais. Terceiro, o oficialato deve ser exercido com espontaneidade. Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade. A ideia aqui de constrangimento é alguém que não quer fazer, mas acaba fazendo. É alguém que não está querendo fazer esse serviço, mas já que aceitou o cargo, já que aceitou o ofício, já que está todo mundo vendo, eu vou fazer. Pedro diz: não é por constrangimento, mas por espontaneidade. Eu quero fazer. Deus me vocacionou para isso.
Ele me chamou para isso, a igreja reconheceu isso, a igreja me ordenou e eu quero fazer. Eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus desafios, eu tenho os meus compromissos, os meus cansaços, mas eu quero fazer. Eu quero ir lá e evangelizar, eu quero ir lá e participar, eu quero ir lá e ajudar a carregar o negócio, eu quero ir lá e ajudar a limpar, eu quero ir lá e ajudar a evangelizar, eu quero ir lá e ajudar a preparar, eu quero. É espontâneo. E esse é o chamado de Deus para nós. Quarto, o oficialato deve ser exercido com boa vontade, ainda no versículo 2, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E aqui está um ponto relevante, porque existem pessoas que querem ser um oficial, mas por ganância de poder. Não, agora vocês vão ter que me respeitar. Agora eu sou o pastor. Agora eu sou o presbítero. Agora eu sou o diácono. Então, por favor, me cumprimente direito, estenda a mão direito para mim e reconheça em mim o oficial que eu sou. Não quero brincadeira, não quero piada, eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa de Deus, eu oro muito, eu leio muito a Bíblia, eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, eu não gosto de brincadeira, eu não gosto de piada, não gosto de confraternização, sou contra tudo isso. Então, por favor, agora me respeitem. Ganância pelo poder, ganância por status, ganância para ser reconhecido, para não estar mais nivelado com as pessoas. Agora eu não sou qualquer membro, agora eu sou um oficial. Então, irmãos, Pedro está dizendo, não é por sorte da ganância, mas de boa vontade. Próximo, o oficial deve ser um bom exemplo. Pedro diz, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Irmãos, se nós não vestirmos uma vestimenta de humildade, nesse sentido, quando no exercício da nossa vocação, nós vamos entrar em tentação de querer pastorear as pessoas de uma maneira muito cruel e ditatorial. Ditatorial, sem diálogo. E agir dessa forma, Pedro está dizendo, vocês não podem ser dominadores do rebanho. Sabe aquele tipo de pastor, ou de presbítero, ou de diácono que diz assim, se você não me honrar, vai vir praga sobre a sua vida. Se você não dizimar, os demônios vão lá, vão comer tudo que tem na sua despensa. Se você não for uma pessoa que age de tal forma, você vai sofrer muito. Ô irmãos, e tem gente que age assim. Não se espantem, tem pastores que agem assim. Se vocês não me presentearem no meu aniversário, vocês vão ser pobretões pro resto da vida. As gerações de vocês vão mendigar o pão. Ô irmãos, tem pastor que age dessa forma. E Pedro está dizendo, vocês não podem ser dominadores do rebanho, pelo contrário, devem ser exemplos. Isso não está dizendo para a gente ser frouxo, para a gente não ter pulso firme, para a gente não ser homem no sentido da palavra nesse sentido. Mas por outro lado, não flertar com ser alguém ditatorial. Ser alguém que fica gritando com os outros, xingando as pessoas, maltratando as pessoas, cara feia. Você olha para o indivíduo, só tem cara feia. Não dá um sorriso desgramado. Quer cumprimentar os irmãos na igreja. É culto de ceia, de batismo, de recepção de membros. Tá tudo bem? Tá assim, né? Eu não estou dizendo para andar assim, irmãos. Não. Tem que encontrar um equilíbrio, ser uma pessoa assim, né? Então, a gente precisa ser um bom exemplo, senão as pessoas vão ter medo da gente. Vão correr da gente. Eu perto daquela pessoa. Tô fora, dá até medo de chegar perto daquele indivíduo. Deus me livre, isola. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Não, eu não quero nem graça. É perigoso. E por último, irmãos, o oficialato deve ser exercido sob o governo de Jesus. E aqui resume todos os pontos anteriores. Pedro diz no verso 4, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. E aqui eu gosto que Pedro não chama Jesus de qualquer pastor, ele faz uma distinção. No começo, ele diz que ele é um presbítero, um pastor, semelhante a outros, mas ele encerra o texto dizendo que tem um presbítero, um pastor maior do que ele, maior do que todos os outros. E quem ele é? O supremo pastor.
E eu preciso me submeter ao Supremo Pastor. Eu preciso aprender com a firmeza de Jesus de um lado, mas também com a sua humildade. Com a gentileza de Jesus de um lado, mas também com a sua seriedade. Eu preciso aprender com a espontaneidade de Jesus de lado, mas também a sua organização. Então, Jesus é o supremo pastor. Ele não é um pastor entre os pastores. Ele é o supremo pastor do rebanho e é o pastor dos pastores. É com ele que a gente tem que aprender e é a ele que a gente tem que se submeter. Então, este texto de Pedro nos dá princípios, irmãos, de como exercer o oficialato na medida em que somos encarregados de exercer tal função. Claro que não vamos acertar sempre, mas a palavra de Deus está aí para nos corrigir, nos instruir, e o próprio corpo de Cristo também, para nos ajudar a enxergar o que estamos falhando e naquilo que precisamos melhorar. Tudo bem, meus irmãos? Podemos caminhar? Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, por favor, irmãos. É liberdade, tá? Vamos lá. O ofício é serviço, não status. Na Igreja de Cristo, liderança não é domínio, promoção pessoal ou posição de honra humana. Liderar é servir, como naquele texto de Mateus, que nós não vamos ler, mas fica a sugestão para os irmãos, é aquele texto que eu disse que a mamãezinha vai pedir para os filhinhos o carguinho para Jesus. É fofinho o texto, irmãos. Leiam depois e imagine 2 cidadãos homens, barbados, que eram pescadores, tinham a mão calejada, pediram para a mamãe falar com Jesus, tá? Depois os irmãos leem. Assim, presbíteros e diáconos devem compreender que foram chamados para servir ao Senhor, à igreja e ao próximo. E aqui está um ponto importante. O tripé do serviço. O serviço é a Deus, a igreja e as pessoas. Não é só a Deus e desprezar as pessoas. Não é só as pessoas e desprezar o que Deus ensina. E não é só para algumas pessoas, é para a igreja e às vezes também para aqueles que não são igreja. Nós somos chamados, no caso, o próximo, para servir. Vamos ver o texto de Colossenses e também de Pedro. E alguém já pode ir abrindo esse aqui, de Samuel e de Ezequiel para a gente comentar depois. Por favor, irmãos, quem abriu pode ler. Para a gente avançar. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer justiça, e quem fizer injustiça, receberá em troca injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Então, o texto nos diz que nós estamos servindo a Cristo, que é o Senhor. E esse é o destaque que eu faço desses versículos. Não podemos perder de vista que nós estamos servindo a Ele. E se é a Ele, o serviço não pode ser feito de qualquer forma. Texto de Pedro. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus, ela não é uniforme. O que é um uniforme? Na escola, todo mundo tem que ir vestido igual. Na empresa, em algumas, de repente, tem que ir vestido igual. A graça de Deus não é assim. A graça de Deus, ela é multiforme. É como se cada um usasse uma camiseta diferente. Ou seja, para mim ele deu um dom, diácono Fábio outro, diácono Geraldo outro e para os irmãos outro. Porque ela é multiforme. A graça de Deus não é engessada. A graça de Deus, ela é capaz de trazer capacitação para um indivíduo tonto igual eu. Ela é capaz de tornar aquele que é totalmente assim, alguém que fala, que ensina, que ora, que visita, que serve. Irmãos, essa é a graça de Deus. Essa é a graça maravilhosa de Deus. Esse é o dom que Deus deu. Eu não teria condições de ser um pastor e nem de estar aqui ensinando os irmãos se não fosse a graça de Deus. Isso eu não aprendi na minha casa, eu não nasci com esse dom e nem comprei na esquina. Esse dom foi Deus que me deu. É claro que o dom de Deus é lapidado de diversas formas, mas o dom em si é Ele quem dá através da sua multiforme graça. Então esse chamado é um chamado para servir a Jesus, à igreja e ao próximo. Com essa graça multiforme que Deus dá para que nós possamos servir uns aos outros. E aqui eu cito 2 exemplos do Antigo Testamento, só para os irmãos verem. Aqui é um exemplo bom e aqui é um exemplo ruim.
para os irmãos verem sobre a importância do serviço a Deus. Vamos ver como no caso de Davi, a orientação foi dada e ela se manifestou. 1 Samuel 5, 1 e 3. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tomaram a pô-lo no seu lugar. Eu coloquei o texto errado para variar, né? Ficou bom, né? Nada a ver com o que eu estou falando, né? Tá, irmãos, eu errei o texto, mas depois eu tento encontrar o correto. Na hora de digitar eu coloquei o equivocado. Mas o ponto do texto que eu escolhi, e que não está aqui, é um texto que vai mostrar o chamado de Deus para Davi e que ele deveria exercer esse chamado, demonstrando que ele deveria servir o Senhor. É um texto que fala que ele deveria servir o Senhor enquanto rei. Tá bom? Depois eu corrijo no slide e passo para os irmãos, tá? Mas é esse o texto. Agora o texto de Ezequiel é um texto duro da parte do profeta, porque ele vai se referir aos líderes de Israel, aqueles que eram sacerdotes, se referindo a eles como pastores. E do verso 1 ao 10, eu só vou resumir aqui para ganharmos um tempinho, Ezequiel se refere a esses pastores, que são os sacerdotes da época, como pastores que pastoreavam não o rebanho de Deus, mas a si mesmos. Eles pensavam apenas em si. Eles pensavam apenas no seu próprio querer, na sua própria vontade. E a palavra de Deus, mediante o profeta para eles, é que eles seriam, irmãos, simplesmente exterminados. Eles seriam punidos. Eles seriam tirados do posto em que eles estavam. E o próprio Deus vestiria a roupagem de pastor para ir atrás das suas ovelhas, porque os pastores que deveriam fazer isso não estavam fazendo. Então o que nós aprendemos aqui? Aqui tem um contraste. No texto de Davi, aquele que eu mencionei, é um texto onde Davi exerce a figura do pastorado e vai atrás das pessoas. O João achou, já vou pedir para ele ler. E o texto de Ezequiel é a postura equivocada do líder, que ao invés de ir atrás das ovelhas, ele vai atrás de si mesmo. Eu ir atrás dessas ovelhas, eu estou fora. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou atrás do meu plano de aposentadoria. Eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar dos meus bens, eu vou cuidar da minha mulher, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou passear, eu vou viver a minha vida. Mas calma. Você é pastor, você tem que ir atrás das pessoas. Você é presbítero, você é diácono. Então nós precisamos entender, irmãos, que o oficialato é um chamado para o serviço. E serviço às vezes significa deixar o conforto, deixar o descanso, deixar de passear no feriado, usar um recurso a mais do bolso para poder beneficiar o avanço do reino. Qual que é o texto, João? 2 Samuel. 2 Samuel? E eu pus primeiro ali... De quem que é a culpa? É minha ou da Ana? Por quê? Quem que errou aqui? De quem que é a culpa? É minha ou da Ana? Ah, João, tinha que falar que é da Ana, João. Tá vendo? Um ponto a menos para ele. Vai, João, lê então para nós. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebron e disseram: vejam, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. É esse texto mesmo, irmãos. Troca aqui primeiro por segundo. Essa expressão que eu queria. Ele deveria apacentar o povo de Deus como um pastor. Esse é o chamado para o oficial. É apacentar. Veja, irmãos, eu não estou dizendo para os diáconos serem presbíteros, para os presbíteros regentes serem presbíteros docentes. E para presbítero docente ser diácono. A gente não confunde os papéis. A Bíblia está sugerindo que cada um de nós temos uma função em termos de oficialato. Essa função, ao mesmo tempo que ela não é confundida, ela se completa.
E todas elas têm algo em comum. Tudo isso que a gente está dizendo aqui. É um chamado para o serviço no reino. É um chamado para o apacentar do corpo de Cristo. Independente de qualquer coisa. Então, nesse sentido, quando eu estou afirmando e reafirmando para diáconos, presbíteros e todos aqueles que um dia querem esse oficialato, é entenderem que é um chamado para apacentar ovelhas, cada um no seu dom, cada um a seu modo, sem confusão no sentido de misturar os dons, mas cada um com o seu dom, fazer aquilo que é devido. Porque o reino de Deus, ele não depende de um indivíduo só. Entre nós não há papa, entre nós não há esse tipo de elemento. Entre nós há pessoas que se submetem a Cristo e exercem as suas funções. Prosseguindo, irmãos, a gente está com um tempo esgotadíssimo, vamos caminhar para a gente não deixar de terminar, tá? Se porventura a gente não ler todos os textos que eu coloquei, os irmãos têm o material em mãos, ou se aquele que não tem o material em mãos quiser, fala para mim que eu imprimo para você e eu trago, tá? Só pode falar que eu imprimo, tá bom? O ofício é serviço, não status. O presbítero serve cuidando, governando, ensinando, visitando e pastoreando o rebanho. O diácono serve socorrendo os necessitados, organizando a beneficência, zelando pela ordem, promovendo a reverência na igreja. E tanto o serviço do presbítero quanto do diácono se encaixa nisso que eu vou dizer agora. Todo serviço deve ter como finalidade a glória de Deus e o amor às pessoas. Então, o alvo do nosso serviço é duplo, irmãos: a glória de Deus e demonstrar amor pelas pessoas. Então, na medida em que eu amo as pessoas, eu glorifico a Deus. E na medida em que eu glorifico a Deus, eu estou demonstrando amor pelas pessoas. E esses textos aqui, todos eles, Antigo e Novo Testamento, vão nos ajudar a encontrar esse entendimento do que significa glorificar a Deus e do que significa amar as pessoas. Vamos ver alguns deles? Vamos ver o texto de Deuteronômio, vamos ver o texto de 2 aos Coríntios e vamos ver o texto de Gálatas, tá bom? Deuteronômio, 2 aos Coríntios e Gálatas. Gálatas tem 2 textos, vamos ver os 2. Por favor, conto com a sua ajuda, agilidade aí para a gente ganhar esse tempinho. Quem abriu pode ler. Agora, pois, ó Israel, que o Senhor requer de ti, não é que temas ao Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, o objetivo desse serviço é a glória de Deus, é andar em fidelidade, conforme a pergunta que Deus está fazendo através de Moisés. 2 aos Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, esse texto aqui é um texto que nos coloca no devido lugar. Que tesouro Paulo está falando? Do Evangelho. E esse tesouro que ele está falando, ele é colocado em vasos de barro. Quem é o vaso de barro? O oficial, eu. Ele não é colocado em vasos de ouro, para que a glória não seja do vaso, mas para que a glória seja de Deus. Então, a maneira de Deus ser glorificada é que ele chamou vasos de barro, para que estes possam ser recipientes do maior tesouro que há, o Evangelho. Nesse sentido, quem recebe a glória? O conteúdo do vaso ou o vaso de barro? É o Senhor que colocou o conteúdo no vaso. Então Paulo está dizendo, a glória não é do vaso, não é nossa. A gente é só um vasinho, irmãos, um vasinho de barro. Basta alguém escorar, o vaso cai e quebra. Basta um vento soprar, o vaso cai, quebra. O que é o vaso? Nada. Então, a glória não é do vaso. A glória é de Deus. Então, se alguém nos elogia no serviço ao Senhor, o que a gente tem que fazer? Falar obrigado. Que Deus seja glorificado por isso. Que Deus seja exaltado por isso. A glória deve ser de Deus, tá bom? Gálatas 5:13 a 15, depois dos 6, 1 e 2. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros. 15. Até o 15. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vós mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então é um chamado ao amor, não a devorarmos uns aos outros. Esse é o chamado apostólico. E aí os versos 1 e 2 do capítulo 6.
Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigir com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mais uma dinâmica aqui que Paulo está nos ensinando nesse amor que devemos ter, irmãos. Agora, falando sobre esse chamado para nós, ele tem um caráter exterior e interior, tá bom? Primeiro, chamado interior. O que é o chamado interior? É o desejo sincero de servir a Deus e à igreja com fidelidade. É um indivíduo que diz, eu quero. Faz tempo que eu estou pensando sobre isso. Faz tempo que eu estou sentindo, eu quero ser um diácono, eu quero ser um presbítero, eu quero ser um pastor. Veja, a Bíblia não elimina esse desejo de nós. E Paulo diz assim, se alguém aspira o episcopado, que é o oficialato, excelente obra, almeja. E veja, é alguém que está aspirando. E esse aspirar que Paulo está dizendo é alguém que está desejando, é um desejo do coração. E ele está elogiando quem deseja tudo isso. Só que temos que ponderar uma coisa. Esse desejo, porém, precisa ser santo, humilde e aprovado pelas qualificações bíblicas. Vamos ver Atos 20 e 28. E por quê? Porque não basta eu desejar isso. É preciso ter os bons motivos. Porque às vezes eu posso desejar simplesmente por motivos escusos. Por motivos humanos, por motivos que não glorificam a Deus, não. E aí, esse tipo de desejo é um desejo pecaminoso e que a Bíblia rejeita. Atos 20 e 28 vai nos ajudar, então, a enxergar como deve ser esse desejo. Alguém leia. Ô, glória! Olhai, pois, por vós, por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar-vos a igreja de Deus, que ele tratou com seu próprio sangue. Veja, pessoal, eu gosto desse texto aqui porque o apóstolo Paulo chama os presbíteros ali para que ele tivesse uma conversa, que eram pessoas que deveriam atentar para a sua própria vocação e para todo o rebanho que o Espírito Santo havia colocado sobre eles. Então veja, esse chamado interior perpassa por uma relação entre o indivíduo e o Espírito de Deus. Então esse desejo do coração, ele não nasce de si mesmo, quando se trata de um desejo santo. Nasce do próprio Espírito colocando no coração da pessoa esse desejo. Mas não basta o chamado interior, é preciso o chamado exterior. Então eu desejo, tá bom. Mas e o que o chamado exterior coopera para tudo isso? O chamado exterior é o reconhecimento da igreja por meio da eleição e do conselho através da ordenação. Ninguém deve tomar para si o ofício sem que a igreja reconheça nele maturidade espiritual, testemunho cristão e capacidade para servir. Eu não acordei num dia e disse, eu me unjo pastor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, irmãos. É preciso ter um chamado exterior. A igreja precisa dizer, realmente, ele tem vocação. Realmente, ele anda com a igreja. Realmente, dá para impor as mãos sobre eles. E aqui eu coloquei o texto de Atos 6.3 e Atos 6.6 para mostrar, primeiro, em Atos 6.3, os apóstolos diziam, precisamos escolher homens com tais características. Atos 6, a igreja está reconhecendo os homens que foram eleitos com essas características, ou seja, o chamado interior foi validado pelo chamado exterior. E Atos 16, 1 e 2, eu gosto desse texto porque... tem já um diácono já dando ordem para nós, tá vendo como que... Estou brincando, irmãos, a gente está finalizando, me dá um minutinho. Atos 16, 1 e 2 é quando o texto diz que Timóteo é elogiado pela igreja que ele fazia parte de tal forma que Paulo recebe aquelas boas orientações e diz, então esse homem tem que andar comigo. Esse rapaz vai ser meu auxiliar. Então veja, Timóteo foi bem tratado por sua igreja, a igreja testemunhou para Paulo dizendo, pode levar que a gente assina embaixo. Então, esse chamado é um chamado exterior. Então o indivíduo sente algo, aspira, mas o chamado exterior também faz parte de todo esse trabalho. E por fim, irmãos, só tem mais esse outro slide, rapidinho. A eleição de oficiais não deve ser tratada com votação política, disputa de influência ou preferência pessoal. Em resumo, quando a gente for escolher alguém, devemos escolher baseado não na amizade, isso conta também, eu entendo, mas principalmente
em todas as características que temos conversado, em todas aquelas que ainda serão conversadas, para que o indivíduo seja escolhido na hora da votação. Então eu não voto simplesmente porque eu gosto da pessoa, ela é simpática ou me ajudou um dia em alguma situação. Eu voto porque, sobretudo, trata-se de um homem de Deus. E por fim, a ordenação é o compromisso diante de Deus. A ordenação é um ato solene. E por ser assim, irmãos, quando alguém é ordenado a exercer o oficialato, esse indivíduo não deve se portar de uma maneira equivocada. Não está aqui, mas há um texto, 2 Timóteo capítulo 2, que Paulo diz para Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade e nem o dom que há em ti, que foi reconhecido pela imposição das mãos do presbitério. Qual que é a ideia? A ideia é, eu fui ordenado. E essa ordenação da parte de Deus, ela não é um ato simbólico ou qualquer coisinha que aconteceu. É um ato divino que foi reconhecido pela igreja. Então, uma vez ordenado, nós devemos nos comportar como tal. Irmãos, eu vou encerrar, senão as nossas esposas, mães, etc., vão nos matar ou vão obrigar os irmãos a levarem num restaurante quando nem precisaria, né? E aí vocês vão colocar a culpa em mim. Vamos orar rapidinho? Obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo estudo da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um abraço. Deus abençoe.